A paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui para cumprimentar a você, o senhor, a senhora, com a paz do Senhor Jesus, porque nós desejamos compartilhar esta paz. Isso faz parte até do tema do nosso assunto, que é chamado a ética na vida do crente. Esse é o nosso programa, que nós apresentamos sempre aqui neste horário e que estamos sempre aqui neste canal também, e que você pode, com este assunto, ter uma ideia do que é, o que representa este assunto na sua vida e na vida da igreja de uma maneira geral. Mas eu vou começar aqui com uma pergunta. Você sabe o que é ética? Muito bem, ética, na verdade, ela é a ciência da moral e dos bons costumes. É aquilo que está ligado a um conjunto de regras nas quais você vai fazer o que é bom, né? Fazer o bem, né? E evitar o mal. Isso faz parte da ética, do comportamento. E a prática da ética, ela leva a pessoa a atingir um grau de distinção, de firmeza, né? O que não é muito comum nos nossos dias, quando não se cultivam muito certos preceitos, que são preceitos assim mais elementares de civilidade. Isso naturalmente, ética envolve a questão de comportamento, de postura e até o aspecto moral. Mas a nossa abordagem ela vai além de uma definição de ética, porque nós estamos falando da ética na vida do crente. E aí sim, isso é algo que está relacionado ao aspecto comportamental do crente, que inclusive confirma o testemunho do crente. A questão ética na vida do crente, ela confirma o testemunho do crente diante das pessoas. Nós já abordamos aqui no nosso programa a questão de ética de vários crentes. O crente, por exemplo, o pastor é um crente, o diácono também é um crente, e o obreiro também são crentes que são especiais na igreja. E agora nós vamos falar sobre um grupo aqui agora de crentes também muito especiais na igreja, crentes especiais na igreja, que são aqueles que são responsáveis pelo louvor na igreja, ou seja, aqueles que cantam e aqueles que tocam, os nossos grupos de louvor e os nossos instrumentistas. Então nós vamos falar aqui hoje a respeito da ética na vida do crente, mas o crente que canta na igreja, o crente que faz parte de um grupo de louvor na igreja. E você pode perguntar, é possível isso? Sim, é possível. Nós não vamos abordar aqui aspectos doutrinários sobre o grupo de louvor e sobre instrumentistas. Nós vamos falar aqui como eles se comportam e como o comportamento deles, como cantores, como instrumentistas, trazem para a igreja uma confirmação de que aquele grupo ali é realmente um grupo que agrada aos olhos da igreja e muito mais aos olhos do Senhor. Mas antes, então, agora em tela cheia, eu quero te mostrar aqui quem está aqui comigo. Pastor Luiz Fernando Pita. Pastor Luiz Fernando, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Gilson. Paz do Senhor, irmãos. É muito bom estar de novo com você e com os irmãos. Amém. Diga-se de passagem que o pastor Luiz Fernando, ele é exatamente o meu companheiro aqui na nossa programação, né? Faz parte aqui a nossa balança é de mesmo nível. O nível dele, o nível meu é o mesmo. Então a mesma responsabilidade minha é a dele também. Aqui não tem chefe. Todos nós estamos debaixo da liderança do Espírito Santo, né? Mas então, por causa disso, eu apresentei aqui o pastor Fernando Pita, porque nós vamos começar agora a falar sobre a questão de ética na vida do crente com relação a grupos de louvor, aos que cantam na igreja, aos que tocam instrumentos na igreja, pela leitura de um texto bíblico. E quem vai ler esse texto bíblico é o pastor Luiz Fernando. Pastor Luiz Fernando, por favor. O texto é 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15, quando Paulo ele dá instrução a respeito do culto em si, né? Ele fala no versículo 15 do capítulo 14 de 1 Coríntios: "Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento." Muito bem. Há de se lembrar que a igreja estava começando e o Senhor usou Paulo, né, para doutrinar a igreja, para trazer o conhecimento revelado, que a gente chama da doutrina, né?
é a revelação que o Senhor deu à igreja ali. Então, o louvor foi introduzido logo no início. Como nós vemos lá no Velho Testamento, né, o louvor, os cantores, quando Davi ele dá a instrução e todo o projeto a Salomão para construir o templo, ele dá também a função dos cantores e daqueles que louvavam ao Senhor. O primeiro registro de louvor da Bíblia está lá com Moisés, quando o Senhor destrói os egípcios, né? O Cântico de Moisés. Foram vários cânticos. O último Cântico de Moisés é muito bonito, né? O Cântico de Miriam também. O Cântico de Miriam e das mulheres israelitas ali, quando também ali na travessia do Mar Vermelho. Então nós vemos que o louvor faz parte, né? Eu posso lembrar também o rei Josafá, quando o Senhor diz para ele, nessa peleja não tereis que pelejar, vede o grande livramento em 2 Crônicas, capítulo 20, o que ele fez? Ele pegou o grupo de louvor e botou na frente do exército e lá foram glorificando o nome do Senhor. Qualquer outro rei teria colocado o exército primeiro, né? E o grupo louvor atrás. Ele botou o grupo louvor na frente, vamos botar o grupo louvor, que eram os cantores ali do templo, né? E a palavra diz que quando começaram a cantar, o Senhor começou a confusão lá no meio do exército inimigo e o Senhor deu a eles uma grande vitória. Eles não fizeram nada, o exército não puxou uma espada. Por quê? Porque quando chegaram lá estavam todos destruídos. E tudo começou quando o louvor foi ali anunciado. E uma coisa maravilhosa, o louvor ele antecipa a vitória. Amém. Há uma passagem, a Thalia, quando ela usurpou o reino ali, em Samaria, e ela não era da casa real, ela era da casa, não era nem de Israel, ela tinha casado com Acabe, parece que era Acabe, e quando ela pensou que tinha destruído a casa real, mas tinha sobrado um rei, um garoto, tinha sido escondido pela ama, e quando ele foi colocado como rei no templo, quando que ela soube que foi derrotada? O louvor. Quando ela viu o louvor do povo, ela diz traição, traição. O que nós entendemos? Que o louvor antecipa as vitórias da igreja, dos servos do Senhor, quando o Senhor revela. Então, há uma grande vitória, o arrebatamento da igreja. Quando nós cantamos... É verdade. O louvor é maravilhoso. O louvor o louvor profético, não é o louvor para engrandecer o cantor da voz bonita ou o tocador. Não é uma canção, uma música, não é? De jeito nenhum. Então, quando Paulo escreve a respeito do louvor, né, com entendimento, o louvor que o Senhor revelou, a letra fala da bênção, mas também fala de uma vitória. E nós temos grandes exemplos, né? Quando o Senhor revela, por exemplo, para cantar um louvor no culto que o Senhor quer operar uma cura, quer operar uma outra maravilha. Que coisa boa! Amém. É o louvor no meio mesmo da igreja fiel. Que coisa maravilhosa! Isso é realmente. Está bem colocado esse aspecto com relação ao escrito de Paulo aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 15. É por isso que nós vamos já chamar esse programa de hoje, né, esse episódio de hoje, de ética com relação ao louvor com sabedoria. Isso. Ou seja, entendimento, né, com entendimento. Então não se trata de um louvor sem ter o entendimento. A palavra entendimento ou revelação é a mesma coisa. Isso, na Bíblia é a mesma coisa. Na Bíblia é a mesma coisa, com entendimento, ou seja, aquilo que vem do Espírito Santo. Então, esse aspecto, portanto, comportamental, ou seja, o aspecto ético, com relação à questão de cantar, como o texto diz aqui, né? Cantarei com o Espírito, mas cantarei com entendimento. Olha que coisa extraordinária. Vamos ver, então, esses dois aspectos agora, com relação à questão, vamos dizer assim, ética. Como é que é o comportamento aqui do crente que toca e que canta na igreja. Vamos entrar então agora nesses aspectos. Uma primeira coisa que nós gostaríamos de abordar, Luiz Fernando, é com relação à questão dele demonstrar ali na condição de um cantor, ou seja, de um servo que tem a voz para cantar,
e que ama o louvor, e um instrumentista que toca amando o seu instrumento, o louvor ao Senhor. Como é que isso se dá? Como é que a igreja quer ver essas pessoas em termos comportamentais? Olhar para uma pessoa dessa e dizer assim, esse grupo de louvor é uma bênção, esse irmão que canta é uma bênção, essa irmã que faz um solo é uma bênção. Qual é o aspecto comportamental dessas pessoas que vai levar a igreja a esse entendimento, ou seja, a vamos dizer assim, essa impressão a respeito do comportamento de quem canta e quem toca na igreja? Por favor, pastor Luiz Fernando. A primeira coisa nesse assunto que você abordou é que quem tem de aparecer é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem, ele não pode aparecer. Tudo bem que quando o Senhor dá uma voz em condições, eu não tenho, mas eu acho muito bonito uma pessoa que tem uma voz que possa fazer um solo ou que possa fazer parte de um grupo de louvor. Mesmo com toda essa coisa que faz bem ao ouvido, né? Cantar afinado e trabalhar nesse sentido, mas quem está responsável ou quem é chamado para essa função de cantar em um grupo de louvor na igreja, ele tem de entender que é ético ele não aparecer. Quem tem de aparecer é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus. Por quê? Porque o ambiente está sendo criado com o louvor para que o Senhor opere, para que o Senhor realize a sua vontade. E a operação é maravilhosa. Você deve ter muitos testemunhos, né? Aliás, até isso me faz lembrar, e é uma experiência que eu já ouvi de várias outras pessoas, quando eu vim para esta obra, uma das coisas que mais me deixava maravilhado era a maneira como uma pessoa na igreja cantava, fazendo um solo, e essa pessoa estava lá no lugar dela, no banco, sentada, cantava. Quietinha, não estava lá na frente, bem vestida e balançando, não, estava lá quietinha. E a igreja toda de olho fechado, disse, mas gente, esse pessoal de olho fechado. Mas era comunhão, porque o mais importante ali, ninguém na igreja queria ver aquela pessoa que estava cantando, não, pelo contrário, queria ouvir e principalmente ouvir o conteúdo do louvor. Eu tenho essa lembrança, meus primeiros dias que eu vim à igreja, eu fiquei maravilhado com isso. Eu estava ainda numa fase de o Senhor trabalhando na minha vida para eu poder conhecer essa obra, né? Naquele período, eu ficava maravilhado com isso, o olho fechado, entendeu? Aí eu ouvi também testemunhos sobre isso. Eu me lembro de uma igreja que eu fui pastor dela, mais tarde, que alguém que soube que eu ia ser pastor dessa igreja me disseram assim, olha, você está indo para essa igreja lá, mas sabe de uma coisa, aquele pessoal lá não canta não, viu? Eu falei, não canta? Mas como não canta? Aí eu fui lá para ver, né? Eu cheguei o primeiro dia e tudo, aí eu observei que era uma igreja que tinha não vou dizer costume, mas ela quando cantava, os irmãos não cantavam gritado, cantavam suave, entendeu? Sabiamente cantando. Eu vi eu tinha um baterista nessa igreja que para mim foi o baterista mais modelo que eu já vi, porque ele conseguia bater a bateria, tocar a bateria com os olhos fechados. Aquilo para mim foi um impacto maravilhoso, né? Aí eu me lembro que essa igreja que eu fui pastor dela, que me disseram que ela tinha essa fama de não cantar, eu percebi que era exatamente a igreja que cantava. Porque quando você tem, por exemplo, numa igreja, grupos tocando, e tocando às vezes um som mais elevado, você nota que a igreja ela não canta, ela grita. Exatamente. Nós vamos falar aqui sobre louvor e, portanto, estamos incluindo não só grupo de louvor instrumentista, mas uma igreja toda que canta, porque isso é um sinal para o visitante. Aí um visitante, que por sinal era uma pessoa que eu tinha sido até empregado dele, ele assinou minha carteira e tudo na época, ele era meu patrão, né? E ele era esposo de uma irmã da igreja. Ele, um dia falando comigo, ele disse assim, olha Gilson, eu vou lá na igreja com a minha mulher, mas eu fico admirado, nessa igreja, hein, que o pessoal dizia que não cantava. Eu fico admirado como aquelas pessoas cantam com os olhos fechados. E eles fecham os olhos, mas cantam. E eu sinto uma coisa boa eles cantando, porque eu percebo que ninguém fica reparando os outros.
Aí ele até, ele disse assim para mim, eu tô achando que quem tá mesmo com o olho fechado sou eu, que eu não estava enxergando isso, né? Quer dizer, sinal para o novo convertido. Isso é questão ética. Por quê? Porque os de fora não é simplesmente ver um grupo de louvor que está cantando, ou instrumentista que está tocando, não. Os de fora, eles olham isso e veem que a postura das pessoas em cantar educadamente, polidamente, cantar direitinho, isso causa uma boa impressão. Porque o Espírito Santo foi quem teve o destaque. Isso é maravilhoso. O que você está falando tem um resumo. Quem se destacou foi o Senhor e não foi o homem. Não foi o homem. E você vê que há vários cultos. Nós temos o culto domingo à noite, a igreja está cheia, mas o culto da madrugada, como se canta no culto da madrugada sem que você perturbe o vizinho, sem que você cause um desconforto? Nós vamos orar, nós temos um mês que nós oramos pela salvação do vizinho. Eu já tive uma vez eu assumi uma igreja que o vizinho me chamou e disse, olha, eu não suporto, porque o barulho da igreja é muito grande. Aí eu fui fazer uma pesquisa e ele tinha razão. Ele morava e a sala dele era mais perto do grupo louvor do que o fundo da igreja. Nós conversamos, com o grupo louvor, mas eu fiz também uma tomada técnica, distribuindo o som da igreja, diminuindo o volume, mas também levando os irmãos da igreja a ter esse entendimento. Na madrugada, não precisa gritar. Se você tem um culto, um culto de evangelização, como que você canta na rua é diferente. Os comportamentos que nós temos... diferentes. Você pega, por exemplo, um culto, Luiz Fernando, de sepultamento. Sim. Um culto de sepultamento, o grupo que canta, ou a igreja que canta, os que tocam... Os louvores cantados. Os próprios louvores cantados. Mas eu digo assim, tom de voz. Exato. É um momento que a escolha, inclusive, como você está falando, dos louvores, apropriado para aquele momento, porque isso causa uma impressão dos dias. Nós estamos falando do aspecto ético. Isso. Então, quem vem de fora e vê isso, eles ficam maravilhados. Pera, mas que solenidade, Que reverência. Aliás, tudo que nós falamos até aqui, será que nós podíamos classificar como reverência? Reverência é algo... fundamental no comportamento na ética do servo e principalmente no louvor. No louvor. E não é fácil essa reverência, não. Porque o louvor, se você soltar um pouco, porque ele nos contagia, Você vê que o mundo usa muito isso, mas o servo do Senhor, ele não pode pegar o padrão do mundo. Ele tem de pegar o padrão do Espírito Santo para que ele se comporte eticamente. Fazer uma pergunta, nós falamos de sepultamento. Você já teve conversão em culto de sepultamento? Já tive. Eu também já tive, e mais de uma vez. Várias vezes. Por quê? Porque a pessoa foi ali, visitou a igreja porque alguém, amigo ou da família, e no culto, e principalmente no louvor, a operação do Senhor. Isso é maravilhoso. Eu já tive situações até de culto de casamento. Sim. O Senhor salvar vidas em função dos louvores cantados. Exatamente. Que coisa. A reverência do grupo. E outra coisa, o Senhor tinha nessa época revelado um jejum do grupo por esse culto. Grupo de louvor e instrumentista. Isso. Então o Senhor honrou o louvor. Através do louvor houve uma operação gloriosa. Por quê? Porque todo mundo pôde ir lá e ver um grupo que estava cheio do Espírito Santo, cantando com unção e, acima de tudo, com reverência. Reverência. Isso é maravilhoso. Isso é bom. Esse aspecto é interessante, Luiz Fernando, porque o que acontece? Às vezes é muito comum em igreja, e a gente tem que observar isso, por exemplo, aquele momento que antecipa o culto. Aquele, por exemplo, 10 minutos antes, 15 minutos antes, 5 minutos antes, que o visitante vai chegando e você começa a pensar assim, mas peraí, está parecendo mais uma feira aqui dentro, um mercado aqui dentro, esse barulho, todo mundo conversando. Cada um. Isso é algo que afeta o louvor. Aí, quando você pega uma igreja ou um grupo de louvor que chega ali mais cedo e começa já a cantar um louvor baixinho, ou mesmo que não cante o louvor, porque parece uma orientação, solar um louvor, Aí o visitante que vai entrando já vai vendo aquele clima de reverência, aquele clima de... Aí esse comportamento chama a atenção do visitante. Ético. Isso é ético. Isso é um ético característico da obra do Senhor.
um ambiente propício à comunhão do Espírito. Que a pessoa, o culto vai começar com um clamor, mas antes disso, a pessoa já está introspectivo ali, repensando na sua vida. Pode nem ser um servo, pode ser um visitante, mas ele sabe que aquele ambiente é um ambiente diferente para ele receber uma bênção de Deus. Desse aspecto ético é muito fundamental a gente vamos dizer, levar em conta que a impressão que as pessoas de fora têm daqueles que cantam e daqueles que tocam na igreja, mesmo que não seja especificamente o grupo de louvor, mesmo que seja toda a igreja. Mas falando especificamente de grupo de louvor, eu gostaria ainda de ver um aspecto interessante, que é a questão de postura na igreja. O que é postura na igreja? O grupo de louvor ele não pode ser um grupo considerado assim como de elite, um grupo poético da igreja, um grupo que se destaca na igreja, tem o cantinho dele ali para sentar e ninguém senta ali, entendeu? Não é isso não. Isso é claro, tem que ter esse local, tá tudo certo. Mas esse grupo, as pessoas desse grupo, elas precisam depois também do culto atender um visitante. Mesmo que não vai precisar todo mundo, mas vai um, vai outro, atender um visitante. Fazer parte de grupos da igreja. Dar assistência ao visitante, exatamente. E por que não falarmos um pouco antes do culto também, participar do culto profético? Mas aí sim, nós vamos deixar para a próxima, porque nós já estamos chegando ao final da nossa programação hoje. Vamos então deixar para a próxima vez. Eu quero até comentar com você aqui que nós vamos dar continuidade a este assunto, porque tem muita coisa ainda que nós temos a falar e até temos o nosso plano, se Deus quiser, traremos aqui alguém de grupo de louvor para dar algum testemunho, contar alguma experiência relacionada à participação no louvor da igreja e vai ser muito útil sob o aspecto ético. Então, Pastor Luiz Fernando, obrigado pela sua participação mais uma vez. A paz do Senhor. Eu que agradeço a tua participação. A paz do Senhor. Amém. Obrigado, então. Irmãos, a paz do Senhor. Até a próxima, se Deus quiser.